é Paul Almeida. Faz uma breve apresentação. Eu sou professor de Educação Física formado na Federal de Juiz de Fora na década de 80. Já vou completar agora em agosto 60 anos de idade, 40 de profissão. E sempre trabalhando e batalhando nessa área de educação física, do esporte, da saúde, do lazer. E hoje eu estou como assessor da Secretaria de Esporte e Lazer, assessor do secretário Marcelo Mata e automaticamente assessor com muita satisfação da Prefeitura de Juiz de Fora, que inclusive está fazendo um ótimo trabalho nas periferias, com os núcleos de atividades físicas, os núcleos de atividade em lazer, de educação. Então, assim, eu agradeço muito ter sido convidado para esse debate, né, para essa discussão, principalmente que é da minha área, né? E eu concordo com tudo que a Silvana falou até esse momento. Silvana, você quer voltar? Eu complemento? O que você quer? Ô, meu querido, pode complementar e depois a gente vai trocando aí, porque caiu a gente vai batendo um papo, né? Então é o seguinte, eu começo o meu pensamento, né? A maior dificuldade que nós, negros, temos, a raça negra tem, os pretos hoje têm, em relação à ascensão no esporte, não só a ascensão, mas também como a inserção no esporte. Eu vou lá atrás um pouco em relação a demandas e obrigações que o poder público teria que dar, não só à comunidade negra, mas a toda a comunidade de qualquer cidade, de qualquer país, de qualquer estado. Eu tive várias experiências com amigos aqui, eu morei no Rio 11 anos, dei aula lá também, amigos negros que eram prejudicados e não conseguiam se destacar no esporte ou não conseguiam se destacar até na área de estudo, de cultura, porque o esporte não deixa de ser cultura, e cultura não deixa de ser esporte, por princípios básicos que deve ser ofertado para a gente pelo poder público. Se você não tiver uma boa educação, se você não tiver condições de ter uma boa saúde, se você não tiver condições de ter um transporte público digno, com mais horários, com mais conforto, isso dificulta muito o seu acesso às universidades, o seu acesso aos times de futebol, o seu acesso a vários locais esportivos que, de repente, contribuiriam para o negro, principalmente, que é uma classe hoje no poder aquisitivo mais baixo, chegar a esses lugares. Um exemplo que eu posso dar é um amigo meu no Rio ganhou uma bolsa na área, não era na área de esporte, mas na área de medicina, para fazer a faculdade. Só que ele, sem exagero, era o único que não tinha carro, ele era o único que pegava 2, 3 transportes para chegar e 2, 3 transportes para voltar para casa. Então, ele desistiu contra a vontade dele, porque ele não tinha condições de acordar 2h30 da manhã, 3 horas, para estar na faculdade às 7, sair da faculdade às 5 para chegar em casa às 10, cansado, estafado, sem condições de estudar. Ele começou a ter notas baixas, porque não tinha condições de estudo, não tinha tempo para estudar. Ele comia menos do que as outras pessoas, que os outros companheiros, que tinham um poder aquisitivo maior. Então, eu acho assim, eu estou dando esse exemplo, porque eu acho que tem que começar de baixo, do transporte público, da educação, da alimentação. E eu acho que uma das coisas que o negro é discriminado hoje, porque normalmente ele tem menos acesso a esse tipo de coisas, entendeu? Então, assim, só para começar esse bate-papo, né, com a Silvana e com vocês todos, eu acho que o poder público pode contribuir em muito para a ascensão do negro, tanto no esporte, quanto na saúde, quanto
o negro ser economista, ser advogado, ser dentista, ser engenheiro. Eu acho que começa pelo poder público de dar condições dignas a essas pessoas com menos poder aquisitivo para poderem galgar e poderem tentar chegar a um patamar maior do esporte, da cultura, do lazer, o que é que seja. Como é que faz? Quem paga a diária dela? Quem paga, né, a passagem? Como é que chega até lá? Nossa, gente. Posso falar um pouquinho, Silvana, em cima do que você está falando? Por exemplo, sem querer voltar ao mesmo assunto, isso tudo que você falou aí requer alimentação, cultura, moradia, transporte público, etc. Para ter mais negros, mais gente de periferia, negros ou não, mais gente sem condições de poder atingir um nível desse. Eu vou dar um exemplo também da peneira que você falou, porque eu milito na área de educação física e principalmente de fitness há 40 anos, mas o futebol é minha paixão há 60. Então, por exemplo, se você vai fazer uma peneira hoje, e 99% dos clubes do Brasil, 99% dos clubes do Brasil, você tem que pagar. Já vem o lance que o negro tem um poder aquisitivo abaixo do branco. Então, os clubes hoje exigem, tem dirigentes que ficam até com raiva de mim quando eu falo isso. O calção do clube, a camisa, a meia, a chuteira e R$ 1.500, R$ 2.000 para você participar. É verdade, para você participar de uma peneira. Então, hoje, o cara, para participar de uma peneira e passar de fase, ele tem que ser um Zico da vida, um Neymar da vida, um Pelé da vida, ou então próximo disso. Porque se for um ótimo jogador, mas ótimo, quantos ótimos jogadores tem no Brasil inteiro? Então, ele sendo ótimo, ele está no meio de mais 2.000 ótimos. Ele não passa na peneira, porque ele não teve condições financeiras de comprar o material que o clube exige e de pagar por baixo dos panos até o que o próprio treinador, né, é triste falar isso, exige hoje em dia dos pais dos atletas que vão para a peneira. É cruel. Bom, É verdade. Coincidentemente, a minha próxima fala, que está sendo essa agora, seria um complemento ou então uma junção do que vocês duas falaram, né? Do que a Silvana falou da parte de editais, da parte burocrática. E graças a Deus hoje a internet já não é tão difícil para o pessoal da periferia. A internet hoje já não é tão... não são todos que ainda adquiriram, não são todos que ainda têm conhecimento né, da tecnologia. Mas eu acho que de uns 10 anos para cá, mais ou menos, se eu não me engano, já melhorou muito o acesso à internet, acesso à tecnologia das pessoas de baixa renda, das pessoas das periferias. Então já está mais fácil. E uma coisa, Tainá, que assim, uma coisa que eu sempre gostaria, sempre peço a amigos meus, principalmente na época quando eu estava na faculdade, inclusive como diz o meu secretário Marcelo Mata, que ele fica furibundo quando começa com a síndrome do cachorro vira-lata. De qualquer pessoa, não só do negro que eu estou falando, de qualquer pessoa, de qualquer setor, achar que é pior, que tem uma secretaria melhor do que a outra, que isso não vai dar certo, que isso é difícil, que não sei o quê, papapá. Eu tive já algumas discussões, né, em alto nível com alguns amigos meus negros. Ô, Jair, está aberto seu microfone aí. Eu tive algumas discussões em alto nível com alguns amigos meus que tinham vergonha, negros que tinham vergonha de ir a certos lugares, tinham vergonha de paquerar uma menina branca, uma menina morena. Então, assim, eu briguei muito na minha adolescência, briguei muito na época minha de faculdade em relação a essa síndrome de cachorro vira-lata.
síndrome de inferioridade. Uns não, é mais a pessoa mesmo, a pessoa é mais introvertida, a pessoa mais quieta, tudo bem. Mas muitas pessoas negras têm medo, têm vergonha, ficam preocupadas com como elas serão recebidas em lugares X, lugares Y. E isso também, Tainá, você que está nova, né, está jovem e está lidando muito com esse público, é você dar essa injeção de ânimo nessa galera mais nova para poder, porque, por exemplo, o Tiger Woods foi um dos melhores tenistas, foi o melhor tenista do mundo durante vários anos. Mas ele começou como catador de bola. Mérito para ele, que ficou lá catando as bolas de tênis, né, auxiliando os grandes tenistas, mas ele foi aprendendo, foi um caminho, foi. Mas a gente pode mudar essa realidade de um dia ter esse exemplo que eu dei, um negro tenista, por outra entrada de não ter sido um catador de bola anteriormente. O exemplo do Lewis Hamilton é um exemplo que ele não foi um negro com pouca grana, com pouco poder aquisitivo. Mas ele já nasceu num berço mais ou menos que ele pôde chegar onde ele chegou. Por isso que a gente se destaca muito no futebol, que começou com a bola de meia, qualquer pessoa podia. O basquete era uma bola e não tinha nem a rede na cesta. O basquete americano era um espaço, uma bola e um aro. Porque nem rede não tinha no aro, porque eles não tinham dinheiro para comprar a rede. E já era uma coisa que tinha que ser encaixar ali no aro certinho, entendeu? Até hoje no Brasil nós tivemos no máximo 2 nadadores negros que se destacaram. Então tem vários esportes no Brasil, no mundo, e se o negro tiver condição de chegar, de ter o mesmo tratamento que os brancos, e ter a mesma condição, retornando à vaca fria, do transporte, da educação, da alimentação, então com certeza, a gente vai chegar lá. Então, né, para terminar, é a união do poder público com a nossa vontade e com a vontade dos dirigentes de receberem os negros sem olhar a cor da pele da pessoa. Recebeu a pessoa. Recebeu o Jair, recebeu a Tainá, recebeu a Silvana, recebeu o povo. Eu recebi um negro hoje para fazer teste. Isso é falado até hoje nos vários cantos do mundo. Eu recebi o povo para fazer teste, recebi a Tainá para fazer teste. Isso vai ser difícil mudar. Pode ser uma contradição do que eu estou falando do síndrome de cachorro vira-lata, mas não é não. Isso vai ser difícil mudar. Porque quando você chega num lugar, a pessoa olha direto para a cor da sua pele, né? Que é uma pena. O potencial, a cor não fala o potencial que você tem, a cor não fala a sua idoneidade, a cor não fala a sua honestidade, a cor não fala se você é do bem, se você é do mal. Então, assim, são várias coisas que tem que mudar. O poder público ajudando, a gente querendo se sobressair sobre esse preconceito, não é sobre os outros, sobre esse preconceito, e os dirigentes esportivos do Brasil e do mundo terem uma cabeça mais aberta e uma consciência de que está chegando lá é uma pessoa, e não uma pessoa de cor. Uma pessoa que está chegando para participar daquele treinamento, para participar daquela reunião, daquela festa, de qualquer coisa que seja. Eu acho que o ela é esse. Recepção dos dirigentes, poder público e nós mesmos.